Olá, você que tem nos acompanhado aqui pelo nosso canal no YouTube, o canal da Igreja Presbiteriana do Parque Taquaral. Eu quero, nesse momento, compartilhar com vocês um princípio da sabedoria bíblica, a fim de que tenhamos a sabedoria de Deus sobre cada um de nós. A palavra de Deus nos ensina no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13, uma narrativa em que João Batista, aquele que foi o responsável por anunciar a chegada de Jesus, então foi o profeta mais próximo da vinda do ministério de Jesus, ele teve um encontro com Jesus, movido pela agenda de Deus, para que ele então batizasse Jesus Cristo, Filho de Deus. E nessa narrativa que a gente lê em Mateus capítulo 3, versículo 13, João Batista se sente constrangido, dizendo que ele não era digno de batizar Jesus. Então Jesus disse assim para João Batista: convém que assim seja, para que se cumpra toda a justiça de Deus. O interessante que a gente pode aprender dessa narrativa é um princípio de humildade que precisa existir na vida dos discípulos de Jesus. Afinal de contas, ele é o nosso mestre e nós aprendemos com ele. E o que a gente aprende com Jesus nessa narrativa é de que Jesus não tinha problema algum em ter uma atitude de humildade para poder fazer a vontade de Deus. Jesus foi batizado por João Batista, sendo ele o Filho de Deus, o próprio Deus, a imagem visível de Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus. Mesmo assim, ele se permitiu, segundo a vontade de Deus, ser batizado por João Batista. Esse princípio de humildade que vem de Jesus precisa estar sobre cada um de nós. Jesus não deixou de ser Deus, Jesus não deixou de fazer nenhum milagre, Jesus não deixou de ser amado por Deus pelo fato dele ter tido essa atitude de humildade em se render, em ser batizado por João Batista. Com isso, nós também precisamos entender que a humildade que precisa existir na nossa vida, enquanto pai, filho, enquanto líder, enquanto alguém de destaque na nossa vida profissional, toda humildade que tivermos, isso não vai nos diminuir. Por quê? Porque a humildade é a glória mais alta daqueles que são filhos de Deus. Portanto, a palavra é humildade. O Senhor, então, enche os nossos corações dessa humildade, para que quando tivermos atitudes que expressam humildade, isso não nos diminua, pelo contrário, nos faça ter senso de grandeza no reino dos céus. Porque aquele que quiser ser grande no reino de Deus precisa ser pequeno. Aquele que quiser ser servido precisa entender o que é servir. Nesse sentido, o desafio é nós aprendermos esse princípio e, além de aprender, aplicá-lo na nossa vida. Comece isso hoje, comece agora. Então, tenha atitude humilde com sua esposa, com seus filhos, na sua igreja, no seu trabalho, onde quer que seja, porque a humildade nos faz crescer. Deus abençoe a sua vida, que você continue nos acompanhando para que possamos crescer como discípulos de Jesus. Deus abençoe. Um grande abraço do pastor Marcos Patrick.